Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville. Igreja pastoreada pelo pastor Sérgio Belfiore, que também é o vice-presidente da convenção aqui do estado catarinense. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por este momento especial que você vai estar conosco, compartilhando este assunto tão importante da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus em Joinville. E é com muita alegria que também quero apresentar os nossos companheiros que estarão trabalhando este tema tão importante, que daqui a pouco você vai ficar sabendo que tema é este. Aqui está conosco, nesta oportunidade, o nosso vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville, pastor Eliseu Belfiore. É uma alegria, o servo de Deus está conosco nesta oportunidade, e também ele é pastor setorial aqui no setor grande, aqui, o setor número 6, aqui na cidade de Joinville. Está conosco também o pastor Ricardo dos Santos, que é o segundo coordenador do nosso departamento de discipulado aqui na cidade de Joinville. E também é pastor setorial do setor de número 12. Com muita alegria, os nossos companheiros estarão saudando a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria estar aqui aprendendo junto com o nosso coordenador, pastor Josias, pastor Ricardo, e inclusive já agradeço o convite do pastor Josias, nos honra com esse convite de estarmos aqui partilhando um pouco daquilo que nós entendemos e estamos aprendendo nesta lição abençoada. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, estão acompanhando, que sirva de edificação para a vossa vida. A paz do Senhor Jesus, é uma alegria, uma honra estar neste programa da Escola Bíblica Dominical, junto com o nosso querido pastor Eliseu Belfiore, nosso vice-presidente da IADIO, e também com o pastor Josias Rosa, que é o nosso coordenador da EBD, aqui da IADIO também. Uma alegria poder estar aqui falando de um tema tão maravilhoso desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, então estamos durante todo este trimestre estudando sobre dons espirituais e dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a lição deste domingo, dia 30 de maio de 2021, lição número 9, tem como título O Ministério de Pastor. Lindo este título, lindo este tema a ser trabalhado com cada um de vocês. O nosso textuário está no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 11, onde nos diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já a nossa verdade prática nos diz o seguinte: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Isto é muito importante, todos nós sabermos que Jesus, ele é o sumo pastor. Por isso ele disse, eu sou o bom pastor. Então, sobre este tema é que vamos discorrer nesta aula tão maravilhosa da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que aqui em Joinville, na nossa cidade, a Escola Bíblica Dominical ela acontece normalmente em todas as congregações presencial. E este programa tem o objetivo de alcançar você que está impossibilitado de estar ali no templo, você que ainda não teve a oportunidade de visitar um templo, então visite, mas se alimente nesta oportunidade deste tema tão importante. Este tema está baseado no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 11 ao 14, e também na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 11, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Nós não vamos fazer essa leitura, mas eu gostaria que você tivesse em mãos a tua lição bíblica, a tua revista da Escola Bíblica Dominical, ou então a sua Bíblia,
para que possa acompanhar este estudo tão maravilhoso. Como as demais lições, sempre o comentarista ele tem querendo alcançar alguns objetivos, tanto do professor como do aluno. Objetivos aqui específicos, primeiro é confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Segundo, elencar as características de um verdadeiro pastor. E terceiro, por último aqui, é conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Sobre este assunto é que vamos discorrer nesta oportunidade. E eu quero aqui convidar neste momento o nosso pastor Eliseu para que ele já faça a sua introdução e também pode trabalhar o primeiro tópico da nossa lição, que vai falar aqui Jesus, o sumo pastor. Dentro deste tópico temos aqui Jesus é o pastor supremo, o pastor conhece as suas ovelhas e, em terceiro, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Pastor Eliseu, com toda a liberdade. Meus irmãos, que honra falar sobre esse ministério, este dom ministerial que Deus convocou, selecionou. E o próprio Jesus deu o exemplo. O nosso exemplo não está baseado em modelos encontrados aqui no mundo, mas no próprio Jesus. Quando traz para si essa responsabilidade dizendo, eu sou o bom pastor. Então nós devemos imitar o nosso Jesus Cristo. Sabe que à medida que o tempo vai passando, nós vamos buscando nos aperfeiçoarmos nesta tarefa, encontrar modelos de liderança, técnicas de administração, maneiras de conduzirmos o povo, trabalhar com as pessoas. Mas nós jamais podemos perder o foco de voltar ao exemplo supremo que é o nosso Jesus Cristo. Não há pastor melhor do que o grande pastor, o sumo pastor, de quem são as ovelhas. A Ele que nós daremos conta das ovelhas que Ele nos outorgou por este tempo para cuidarmos. É uma satisfação ter sido concedido este dom à igreja, fazer parte do ministério e trabalhar como um representante de Cristo. Esse é o nosso objetivo e a nossa alegria em desenvolver esse trabalho ministerial. Nas demais lições estamos aprendendo sobre os demais ministérios, mas nesta em específico eu fico muito honrado e muito alegre em testemunhar e ver isso acontecendo na nossa vida, na vida dos nossos companheiros pastores, especialmente aqui na cidade de Joinville, que tem por exemplo o próprio Cristo e a cada dia estão se esforçando para vivenciar isso. A introdução da lição vai falar que este ministério, esta tarefa, este dom é um presente, mas não quer dizer que seja algo fácil de desenvolver. É algo que precisa dedicação, precisa esforço, mas o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo nos auxilia nesta tarefa. Somente aquele que é vocacionado por Deus vai assumir essa tarefa e desenvolvê-la com dedicação e com zelo. Tem algumas características que vão sendo citadas ali na lição para que não seja colocado no ministério, para que não assuma essa posição, esta função pastoral, alguém que não atende às prerrogativas. No própria leitura bíblica em classe, são selecionados alguns textos que vão falar sobre isso, e nos próximos tópicos será exemplificado maior isso, Então, vamos falar sobre o ministério pastoral. Ministério pastoral vai falar sobre aqueles que se dedicam às demandas da igreja local, seja o cuidado com as pessoas, visita a enfermos, questões relacionadas à administração, dedicação à oração, pregação, ensino da palavra. Então, precisa crescer em conhecimento e independência de Deus para dar conta de todas essas demandas. Aí que corre para Jesus o nosso principal exemplo, o sumo pastor, o pastor supremo, Jesus Cristo. Ele é marcado pela humildade, pelo despojamento. Ele é o único considerado grande. O Nazareno é incomparável. Nenhum outro pastor consegue imitá-lo em sua completude, mas nós temos como exemplo. O Supremo Pastor é supremo em todos os aspectos. Foi o vencedor da morte. Foi quem libertou o homem da prisão e do pecado.
E este sumo pastor que é Cristo, muito além do que nós, os seres humanos, podemos, ele conhece as suas ovelhas. O segundo tópico do primeiro ponto ali vai falar: Jesus conhece as suas ovelhas, a cada uma delas. A cada um de vocês que estão me assistindo, a cada um de nós que estamos aqui falando sobre este tema, Jesus conhece. Um dos pontos imprescindíveis para ser um pastor imitador de Cristo é o amor para com as ovelhas. Você deve se lembrar do momento que Jesus chamou o apóstolo e ele disse: tu me amas, Pedro? Por 3 vezes ele perguntou. A base do desenvolvimento deste amor, deste ministério, é o amor. Ele conhece as suas ovelhas e ele as ama. Ele cuida delas, ele zela por elas e essas, por sua vez, devem ouvir a sua voz e depender dele. Cada um dos membros, cada um das ovelhas, conhecer o seu pastor, depender dele, entender que ele dá a vida pelas ovelhas. O comparativo com o trabalho pastoril normal que Jesus estava usando como exemplo, os pastores da época, eles cuidavam do rebanho, eles levavam as ovelhas ao alimento, à sombra, à água, mas nem todos dariam a sua vida. Jesus traz esta intensidade de amor. Ele disse: o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas, não apenas dependendo delas para subsistir, mas ele se doa, se entrega. O Senhor mostra a sua disposição em doar a sua própria vida e nós devemos imitar o sumo pastor. Eu creio que Jesus Cristo, se nós começarmos a dedicar mais profundamente a sermos imitadores de Jesus Cristo, nós conseguiremos um ministério pastoral com excelência. E se alguém que está nos ouvindo tem este chamado, tem este desejo, busque ser um imitador verdadeiro de Jesus, porque ele é o exemplo principal. Jesus Cristo é o sumo pastor, é aquele que conhece as ovelhas, aquele que deu sua vida por elas, e nós daremos conta a ele do rebanho que estamos pastoreando. O nosso exemplo principal, Jesus Cristo. Pastor Eliseu, você estava falando aqui, né, esse segundo tópico, e veio na minha mente, né, o pastor conhece suas ovelhas. Jesus contou aquela parábola da ovelha perdida, as 100 ovelhas, e uma delas se perdeu. Isso nos chama atenção, né, todos nós, no sentido de tentar conhecer e sentir falta daquelas ovelhas que Deus confiou em nossas mãos. E isto a gente aprende exatamente com Jesus, porque ele realmente tinha este cuidado. Quando ele chamou os 12 discípulos, ele disse que ele cuidou deles até o fim, a não ser o filho da perdição realmente que tomou o seu caminho, mas demais estavam ali com ele dando toda a assistência, a orientação, porque ele tinha essas características realmente de sumo pastor. Quando ele iniciou seu ministério, podemos lembrar que ele via as pessoas, a multidão, como ovelhas sem pastor, andando cada um pelo seu próprio caminho, e ali o que ele começou a fazer? Dar atenção, curar os enfermos, aconselhar, fazer os milagres. Isto é lindo, e todos nós que temos o ministério pastoral, porque é Deus que dá, conforme o apóstolo Paulo falou aos Efésios, né, é Deus que dá isso para a igreja. Devemos exercitar e cuidar e lapidar tudo aquilo que estamos fazendo para que o nome do Senhor seja engrandecido. Este foi o primeiro tópico da nossa lição, Jesus, o sumo pastor. Jesus realmente amou as ovelhas, amou a mim e a você. Até você, meu amigo, que ainda não teve essa experiência de salvação, o amor de Deus para com você, o amor de Jesus, foi a ponto de ele se entregar, se doar, verter o seu sangue para te garantir o direito da salvação. Aproveite essa oportunidade. E você, professor, você que realmente conhece, vamos continuar olhando para Jesus como nosso verdadeiro pastor das nossas almas. Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre as características do verdadeiro pastor. Dentre algumas que foram aqui relacionadas pelo escritor, pelo comentarista, fala aqui sobre
um caráter íntegro, exemplo para os fiéis e os infiéis, e também exemplo para a família. Vamos com o pastor Ricardo. Muito bem, acompanhando aqui primeiro tópico, né? O pastor Eliseu teceu aqui o seu comentário maravilhoso, dando a sequência de ter Cristo como nosso exemplo, como sumo pastor. Todos aqueles que são vocacionados para o ministério pastoral são privilegiados, mas esse privilégio também vem acompanhado de responsabilidades. E aqui no segundo tópico, as características do pastor verdadeiro pastor, ou seja, as características do verdadeiro pastor, ela vem apresentando aqui, em primeiro lugar, um caráter íntegro. Hoje nós, às vezes, temos a infelicidade de ver algumas pessoas que são chamadas para o ministério pastoral, que vivem uma vida desassociada do seu chamado. Ele não vive, ele fala uma teologia que não vive. O pastor que é chamado por Deus, ele precisa ser o exemplo dos fiéis. E esse exemplo ele acompanha e observa no melhor modelo, no maior modelo, que é Cristo, o sumo pastor. E Jesus, como nosso sumo pastor, ele manifestou a sua humildade. Ele se despojou da sua glória e ele se fez carne e ele veio aqui para servir. Uma liderança servil. O pastor, ele exerce, acompanhando o modelo de Jesus, uma liderança servil. Hoje, as empresas, o mundo empresarial já está procurando aplicar essa liderança servil. E essa liderança servil, ela se viu na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pastor, ele vem não para ser servido, mas para servir, através de uma vida íntegra, através de um caráter, como disse aqui o comentarista da lição, uma vida honesta, e ele, vivendo uma vida honesta, não pode se falar de honestidade sem viver essa honestidade. E, na continuidade aqui, o exemplo para os fiéis e os infiéis. Exemplo na sua conduta, no seu caráter, manifestando o fruto do Espírito, que deve estar na vida do pastor. E o fruto do Espírito é aqueles 9 gomos, né? Amor, paz, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O pastor está ali para servir através do amor, da longanimidade, da bondade, manifestando uma fé viva e sendo o exemplo através deste fruto do Espírito para os fiéis e também para os infiéis, que estão observando a vida do obreiro, a vida do pastor. E o exemplo para a família. O pastor, ele não pode deixar de ser o exemplo para a família. Como os filhos observam a vida do pai. A primeira congregação do obreiro, do pastor, é a sua família. É ali que os filhos estão observando o comportamento do pai, que antes de ser pastor, é pai. E como pai, ele é o sacerdote do lar, o sacerdote da casa. E ele tem a responsabilidade de levar os filhos a ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus. E isso só vai acontecer se a família ver na vida do pastor um homem de Deus, um homem que tem uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida ilibada, um caráter ilibado. Quando ele manifesta esse caráter dentro do lar, a primeira
a primeira congregação que ele forma e apresenta para Cristo é a sua família. Muito bem, assunto importante. E quando aqui nós observamos esse termo exemplo para os fiéis e também os infiéis, nós sabemos que muitas vezes, né, as pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo de salvação, eles não costumam ler a Bíblia Sagrada. Apesar de ter um exemplar, muitas vezes, na sua casa, está lá numa estante, aberta talvez no Salmo 46, Salmo 91, Salmo 23, são salmos lindos, mas muitas vezes as pessoas não leem, já está ali há muito tempo, né? Talvez as páginas já estão amarelas de tanto tempo que está ali aberta. Porém, uma coisa, eles leem a minha, a tua vida, eles leem a vida do líder, do pastor, que o apóstolo Paulo, inclusive, diz que nós somos a carta lida por todos os homens. Aí está exatamente uma dessas características que todos nós precisamos ter concernente a manter a nossa vida como exemplo, como referência para outras pessoas, porque muitas vezes não precisamos falar muito ou pregar um bom sermão, mas muitas vezes as pessoas estão nos acompanhando e são levadas ao desejo de estarem se reunindo juntamente conosco ou descobrindo onde é que nós congregamos, porque eles vão sentir algo diferente na nossa vida. Então, olhem só como é muito importante isso aqui. E o exemplo também para a família. Foi muito bem frisado pelo pastor Ricardo, porque a primeira congregação é o nosso lar, é os nossos filhos. E o apóstolo Paulo, ele, certa oportunidade, ele frisou muito bem, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele disse, negou a fé, e poderá se tornar pior do que um infiel. Então, são alguns tópicos importantes para que todos nós meditamos e procuramos pautar nossas vidas sempre para sermos exemplo tanto dos fiéis como dos infiéis. Pastor Eliseu, parece que queria fazer alguma colocação. Eu estava analisando, pastor Josias, enquanto nós estávamos aqui meditando, ouvindo o pastor Ricardo, que nós estamos vivendo a época da ostentação, a época de falar o que não se vive. São muitas pessoas por aí instruindo a como ficar milionário, a como ser feliz, mas na verdade eles às vezes não têm um tostão no bolso, às vezes vivem uma vida deplorável, triste. E no ambiente cristão, o evangelho do reino, o cristianismo, ele é contrário à maneira como o mundo segue. Então, na vida do pastor e na vida da igreja, o pastor prega e vive aquilo. Como o pastor Josias falou, talvez ele não consiga ter aquela exposição teológica, mas ele prega com sinceridade aquilo que ele vive em casa. É muito sugestivo, muito importante ser o exemplo para a família. Talvez você que está assistindo aqui não conhece a minha vida, ouve o que eu estou falando, vê o que eu estou falando, mas não sabe como eu sou lá dentro de casa. É lá onde o meu caráter será mais provado e aprovado por Deus. Então o pastor também precisa ser exemplo lá dentro de casa, tanto para os fiéis quanto os infiéis de fora, e ser íntegro totalmente. Acompanhando aqui as palavras do pastor Eliseu, me lembrei do serviço do pastor. O pastor de ovelhas, ele vai na frente das ovelhas. O criador de gado, ele toca o gado. Mas o pastor não, o pastor ele vai na frente das ovelhas, liderando as ovelhas. E elas o seguem. E elas só o seguem porque vê na vida do pastor a confiança, confia na voz do pastor, conhece o pastor, conhece ele pela voz. O pastor que pastoreia rebanho do Senhor, as ovelhas, elas vão seguir porque elas o conhecem, sabem qual é o seu comportamento, a sua vida. Então, as suas palavras são acompanhadas de autoridade pelo seu testemunho. Muito bem.
informações maravilhosas. E olha o que o apóstolo Paulo falou ao seu amigo, ao jovem pastor Timóteo. Capítulo 3, 1 Timóteo, versículo 2 e 3. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e também não avarento. E o versículo 7, ele continua dizendo assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Podemos ver a igreja primitiva, quando iniciou as suas atividades, povo cheio do Espírito Santo, como já estudamos em lições anteriores, que o povo, ou seja, a igreja, os irmãos, caíram na graça do povo. Eles viram a mudança, viram as atitudes deles, como eles se portavam, e a cada dia Deus ia acrescentando o número daqueles que haviam de se salvar. Muito bem, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, que fala sobre o ministério pastoral. A missão do pastor, uma missão polivalente, e o cuidado contra os falsos pastores. Novamente, pastor Eliseu, vamos aproveitar aqui o nosso vice-presidente hoje, estará trabalhando este tópico. É logicamente que às vezes nós interferimos aí para falar alguma coisinha também. Pastor Josias, eu lia o subsídio escrito pelo pastor Elinaldo Renovato, e ele considera o ministério pastoral como a capacitação ou o ministério mais difícil de ser desenvolvido. Que ele não é como os dons espirituais, não é algo que acontece em um momento, mas ele tem uma trajetória, tem uma continuidade, envolve uma dedicação por algum tempo. Não é algo que num momento especial o Senhor derrama da unção e usa, mas é algo que precisa uma continuidade, precisa uma mudança em toda a sua vida, as suas atividades. Isso, claro, vai resultar num bom exemplo para aqueles que servem. Então, o ministério pastoral tem a sua missão, principal missão, de cuidar das pessoas, cuidar do rebanho do Senhor. Isso é importante sempre termos em mente. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Precisamos prover, ou o pastor precisa prover alimento espiritual, ensinando a palavra, precisa cuidar com zelo, com amor, com compaixão, se entregar totalmente às suas demandas. Sabe, nenhum homem é perfeito. É por isso que o nosso exemplo perfeito de pastor é o sumo pastor, que é Cristo. Mas precisa ser encontrado no ministro de Deus, na pessoa chamada com esse ministério, esse desejo de servir, esse desejo de cumprir a sua missão, que é cuidar do rebanho. Eu comecei a observar isso quando, no decorrer dos dias, chega alguma notícia de alguém que cometeu um deslize, um pecado. Muitas pessoas ficam felizes em contar aquela notícia, o pastor não. O pastor, ele chora junto, porque ele quer ver aquela pessoa sendo restaurada, ele quer ver aquela ovelhinha tendo saúde novamente e continuando no caminho que leva ao céu. Esse é o desejo, a missão do pastor: cuidar, zelar, apresentar ao sumo pastor o seu rebanho, que foi ganhado pelo sangue de Jesus, e nós precisamos então pelo menos derramar um pouquinho de suor para que elas permaneçam no caminho correto. Essa missão, ela é árdua, né, pastor Eliseu? Eu estava lembrando daquele momento em que Jesus ele convida os discípulos para ir a um lugar deserto para descansar. Porque diz o texto lá em Marcos, capítulo de número 5, que eles iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. A vida do pastor muitas vezes é essa realidade, correria o dia todo, cuidando do rebanho, cuidando das demandas eclesiásticas, da administração eclesiástica, da família, atendendo o povo, e muitas vezes está fisicamente, mentalmente esgotado. Jesus percebia isso nos discípulos, e ele levou eles para um lugar deserto para descansar. Só que quando chegou lá,
a multidão estava lá. E diz a Bíblia que quando Jesus viu a multidão, ele sentiu íntima compaixão. E isso é o que faz parte da vida do pastor que verdadeiramente tem a sua vocação pastoral. O amor que o Senhor colocou no seu coração pelas ovelhas faz com que o cansaço, a fadiga, por um instante seja esquecida. E ele passa a atender. Quantas vezes o pastor já no final da noite, alguém bate lá na sua casa, às vezes na madrugada, para socorrer uma família, um casal, que está pronto a se separar. E lá vai o pastor atender, escutar, às vezes leva muito tempo, mas ele faz isso com alegria. É uma missão árdua, como disse o pastor Eliseu, uma missão que o Senhor colocou para o pastor cumprir, mas quando ele tem esse amor que Cristo demonstrou, ele faz com alegria para o reino de Deus. Por isso que o homem chamado para desenvolver essa missão precisa ter essa dedicação. Por que é chamado uma missão polivalente? Eu vou simplesmente citar os pontos que são enumerados aqui na lição. O ministério do pastor envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, missões, a pregação expositiva da palavra de Deus, que é um empreendimento importantíssimo no ministério, não pode faltar jamais. Às vezes o pastor deve agir como conciliador, como um administrador eclesiástico dos bens, dos recursos humanos da igreja local. E isso exige uma gestão eficiente, honesta, cuidar do patrimônio, das finanças. É uma missão polivalente, mas a recompensa também vem do Senhor. É necessário desenvolver algumas habilidades para ser um ministro bem-sucedido. E o terceiro ponto vai falar sobre o cuidado contra os falsos pastores. Infelizmente, também existem em nosso meio falsos pastores. Já na época de Jesus, Jesus já estava alertando contra isso, para nós estarmos atentos e analisarmos. Você viu que os primeiros tópicos da lição foram, primeiro, pontuando Jesus como sumo pastor, ou seja, as características de Jesus devem estar presentes em maior grau, quanto possível, na vida do seu pastor. Depois, a maneira de ser íntegro, de viver aquilo que prega, de dar bom testemunho, de sua palavra ser sim, sim, não, não. E agora também a polivalência que é exigida do verdadeiro ministro, dispenseiro do Senhor. Porque tem alguns que não passam nessas peneiras, não passam nesses filtros. E quanto a estes, a igreja, as ovelhas, nós precisamos estar atentos. O Senhor repreende os pastores infiéis. Os falsos pastores que apacentam a si mesmo e não as ovelhas, que são exploradores, que não demonstram amor, o próprio Deus é contra estes. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Que nossos corações humanos jamais nos direcionem para longe da presença de Deus, mas que pastores verdadeiramente chamados sejam sempre renovados pelo Espírito Santo a se manterem num ministério íntegro, profícuo e dedicado ao Senhor, porque o mundo engana, o mundo afasta. Você vai ver que aqueles que acompanhavam a Paulo como evangelistas, teve um momento que amaram o presente século. Talvez havia um chamado verdadeiro na vida, mas foram sendo enganados pelas coisas do mundo e se tornaram então falsos ministros, falsos evangelistas ou pastores. Que nós tenhamos esta graça para tanto identificar quanto nos proteger e jamais sermos nem pastores falsos, nem crentes falsos. Isso é muito importante. Vigiar quanto a isso e pedir discernimento do Senhor. Muito bem, olha aí, esse terceiro tópico, como é importante. Fala da missão do pastor. Como os nossos pastores aqui falaram, né? O pastor às vezes não tem hora. É como um militar, que ele tem que estar 24 horas à disposição do seu comandante para qualquer eventual. Eu fui militar, né? Sou militar, só que estou na reserva, sei muito bem o que é isso. De madrugada, de repente, toca plano de chamada e precisamos tomar todo cuidado para quanto antes estar lá pronto para receber a missão.
Na vida espiritual é da mesma forma. O pastor, muitas vezes, né, madrugada é chamado por alguém para que ore, para que interceda. Então ele coloca-se à disposição da igreja do Senhor, até porque é servo, né? Ele está ali para servir. E Deus, eu louvo a Deus, porque Ele tem dado pastores realmente segundo o seu coração para os seus filhos aqui na face da terra. Queridos, esta é uma lição maravilhosa, que possamos valorizar a cada dia aquele homem que Deus tem colocado, aquele líder que Deus tem colocado no pastoreio de uma congregação, de um campo ministerial, valorizar, porque a Bíblia nos orienta assim, orai pelos vossos pastores, né? Então, precisamos obedecer os vossos pastores, são ensinos que são extraídos da palavra de Deus, e quando fazemos assim, honramos aqueles a qual Deus tem confiado esta missão, nós também somos abençoados, mesmo nós sendo pastores, mas nós temos alguém que é superior a nós, que cabe a nós realmente prestarmos a nossa devido valor e a nossa obediência, e assim Deus, Ele como sumo pastor, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Eu quero finalizar aqui, concluindo esta lição, citando aqui as últimas palavras do nosso comentarista, onde ele diz assim: oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Lá onde você está, na congregação ou no templo sede, onde você serve ao Senhor, Deus tem dado para a igreja um homem, um pastor, para que realmente seja uma referência e esteja orando por você, mas você não pode deixar de orar também pelo teu pastor, porque ele também depende do reforço espiritual, do cuidado da igreja para com a sua pessoa. Louvamos a Deus por esse momento tão especial. No próximo domingo, o tema vai ser, né, doutor e mestre. O ministério de mestre ou doutor. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical, frequente os cultos de terça-feira, culto de edificação espiritual, seja um crente de verdade, ame a palavra de Deus e você será, por certo, abençoado pelo Senhor. Deixo aqui os microfones novamente para as palavras de conclusões dos nossos companheiros. Foi uma alegria estar aqui neste programa, ajudando, né, a comentar este assunto tão maravilhoso que é o ministério pastoral. Eu me sinto honrado por Deus em fazer parte desse ministério pastoral, ser chamado, vocacionado para esse ministério pastoral. E quero dizer a você que está nos ouvindo neste programa, nos assistindo, e lá no teu coração, em algum momento, o Espírito Santo tem trabalhado na tua vida, na tua alma, porque na minha vida foi na tenra idade quando Deus me deu a convicção de que um dia o Senhor iria me usar no ministério pastoral. E você pode estar sendo tocado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você que o Senhor continua chamando homens para pastorear o seu rebanho, te coloca na presença do Senhor Jesus, busque a Ele, consagre a tua vida e certamente, se o Senhor está te chamando, um dia isso vai se concretizar na tua vida. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar junto com o nosso vice-presidente, pastor Eliseu, comentando essa lição, para mim é uma honra. Também o pastor Josias, que é o nosso coordenador da IBD. Fico muito honrado por estar aqui, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos. Também agradeço pelo convite, pastor Josias, toda a diretoria da Escola Dominical em Joinville, uma abençoada Escola Dominical, a Escola da Família Cristã. E estar aqui esses minutos com o pastor Ricardo, meditando sobre esta palavra. A você que é membro, você que é aluno da Escola Dominical, ore pelo seu pastor. Ele depende da graça de Deus e a sua oração faz muita diferença no desenvolvimento do ministério. E a você que é pastor e está nos ouvindo, lembre-se do que disse Paulo a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim,
Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Jamais esqueça de quem te escolheu e quem te capacita. Dependa dele e seja um bom pastor a exemplo de Cristo. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Muito bem, estaremos orando por você e que queremos que você seja abençoado. E se você gostou, né, deste tema tão importante, compartilhe com os teus amigos, compartilhe nos teus grupos sociais e faça com que vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento queremos te agradecer por este momento tão especial, onde estivemos aqui ministrando este assunto tão importante sobre o ministério pastoral. Fois tu, Senhor, que tem dado esses dons ministeriais para a tua igreja, para a edificação, para o crescimento, para o cuidado, e pedimos a bênção em favor de todos os pastores. Pedimos a bênção em favor de cada aluno da Escola Bíblica Dominical, cada professor, que todos sejam abençoados por ti, é o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deixamos aqui o nosso abraço, que Deus o abençoe e não se esqueça, frequente a igreja mais perto da sua casa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus.